graça e a paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 11, e vamos ler a partir do verso de número 29. Evangelho de Mateus, capítulo de número 11, a partir do verso de número 29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Feche os seus olhos mais uma vez. Espírito Santo, a tua igreja se coloca reverentemente para receber a tua instrução. Toca-nos onde só o Senhor consegue tocar-nos. A tua voz, ela é diferente de todas as vozes, porque ela tem o poder de criar em nós a tua verdade, a tua natureza. Imprime dentro do nosso ser a força e o movimento do teu Espírito. Nós precisamos aprender. A igreja se coloca diante de ti para aprender. Sonda os nossos corações, porque nós recebemos de ti um fardo leve. Então nós precisamos entregar, durante um tempo de vida que o Senhor nos concede sobre a terra, aquilo que o Senhor requer de nós. A tua voz precisa nos ensinar, para que possamos ensinar de ti, com atos de bondade, com atos de amor, com atos de misericórdia, para que possam vê-lo em nós, porque no final de todas as coisas, só isso ficará. Não é o quanto cantamos, ou o quanto pregamos, ou o quanto fazemos, mas o quanto puderam ver de ti em nós. Amém. Então ajuda-nos a aprender de ti nesta noite. É o que nós suplicamos em nome de Jesus. Toda força contrária à tua presença bate em retirada. Todo espírito contrário ao seu bate em retirada. Eis aqui os nossos corações. Fala-nos conforme a tua vontade. Em nome de Jesus, você pode se assentar. Jesus estava dando uma instrução para todo aquele que se encontrasse cansado e sobrecarregado. E ele fala de duas coisas. Ele fala de troca de fardo e ele fala de um aprendizado que nós precisamos desenvolver. E ele diz assim: aprendei de mim, aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Qual é a nossa missão aqui nessa terra? Né? Por que a igreja está aqui na terra? Né? Perguntar de outra forma: por que eu e você ainda estamos aqui nessa terra? Por que o Senhor ainda não nos recolheu? Porque existem pessoas que precisam ser alcançadas por Ele, e nós somos o seu reflexo. Nós somos a sua imagem. Nós somos os seus pés. Nós somos as suas mãos. Agora, quando é que nós vamos conseguir romper com o peso da existência, com o fardo da vida? Como é que ele nos ensina o limite entre aquilo que é nosso e aquilo que é do outro? Antes, o nosso coração tem que ser tocado por ele. Para nós aprendermos a viver com leveza,
A vida é pesada, mas nós temos leveza para viver. Porque nós recebemos a instrução da vida, que é o fardo do Senhor Jesus. Agora, quando é que nós conseguimos essa leveza de viver? Quando é que nós conseguimos, com a nossa leveza de viver, levar leveza de viver ao outro? Quando? Quando o nosso coração é acessado pelas virtudes do céu. E o céu tem muitas virtudes. E a virtude mais importante do céu é a humildade. E nós só podemos aprender ou assimilar essa virtude com o próprio Senhor Jesus. A humildade é uma virtude que nos aproxima de Deus. A humildade é a virtude que Satanás mais odeia. Porque ele perdeu essa virtude. E ele se perdeu para sempre. Então, quando ele vê alguém com humildade, você sabe o que é humildade? É saber qual é o teu espaço e qual é o espaço de Deus. E a partir deste entendimento, você lida com o próximo. O inferno não pode resistir às ações de uma pessoa que age com humildade. A humildade, ela destrona os poderes do inferno. O coração que a humildade entra, a arrogância, a soberba, a maldade, a falta de perdão, despenca. A humildade, ela precisa ser buscada e ela precisa ser aprendida. E o diabo sabe, ele sabe que ele não derruba um crente humilde. Ele sabe disso. Lá no livro de Tiago, na carta de Tiago, no capítulo 4, no verso de número 5, Tiago fala algo que a igreja precisa compreender com mais profundidade. Ele diz assim, ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes. Mas Ele nos concede graça maior, por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. É assim, tem duas maneiras de você existir, ou estribado no seu próprio orgulho, que é a soberba, ou no seu lugar existencial orientado pela revelação da palavra de Deus, da verdade de Deus, que é Jesus Cristo. Não tem um terceiro setor. E é interessante que uma pessoa orgulhosa, uma pessoa soberba, ela é uma pessoa detestável. A soberba, ela coloca o ser humano em oposição direta a Deus. Todo soberbo é contra Deus. Todo soberbo é contra o próximo. Todo soberbo é contra a vida. Todo soberbo não respeita o espaço do outro. Todo soberbo se divide, todo soberbo desiste. Todo soberbo é vencido pelo cansaço. Quando você vê um crente capengando, um crente exausto, quando você vê um crente sendo nocauteado por setas de Satanás, você sabe que a humildade está baixando. Porque quando a humildade começa a subir dentro do coração, os esquemas de Satanás começam a despencar. Então, aonde tem humildade não tem divisão, aonde tem humildade não tem separação, aonde tem humildade não tem desistência, aonde tem humildade não tem rejeição, aonde tem humildade não tem abandono. Agora, o problema é que nós pegamos as virtudes que o céu nos traz,
Nós pegamos as facilidades e as bênçãos que Deus nos dá e nós nos estribamos nestas bênçãos, e ao invés de nos tornarmos pessoas a cada dia melhores, nós vamos nos tornando crentes cada dia pior. Isso aconteceu com os discípulos do Senhor Jesus. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, no verso 51, aconteceu uma coisa inusitada. Os discípulos iam com Jesus para Jerusalém e eles já estavam acostumados, né? Os discípulos estavam acostumados porque o Evangelho de Jesus Cristo estava crescendo. Então, imagine vocês, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo abre vista de cego, os demônios obedecem ao Senhor Jesus. Então, as pessoas começam a aclamar o Senhor Jesus e eles começam a ganhar notoriedade por conta do Senhor Jesus. Houve um momento que eles queriam, inclusive, coroar Jesus Cristo rei. Se coloque no lugar desses discípulos. Pobres pescadores, pessoas de grande invisibilidade social, dizendo de outra forma, a terceira pessoa depois de ninguém, e de repente eles colam com o Nazareno e o ministério desse Nazareno começa a crescer e a fama desse Nazareno começa a se espalhar. Então eles passam a ter uma situação confortável junto de Jesus. O que é ter uma situação confortável? Quase ninguém se opõe a eles, todo mundo joga o tapete quando eles passam, todo mundo tem sempre um sorriso, todo mundo tem sempre um presente, todo mundo está sempre estendendo a mão. Eram pessoas desejadas. Você sabe qual é o maior perigo do conforto? É que as pessoas confundem conforto com posicionamento. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Às vezes Deus te dá conforto, mas é para você louvar o Senhor. Aí você acha que aquele conforto é porque você é um super crente, é um super santo, é uma pessoa de uma inteligência privilegiada, você é diferenciado, você tem um caráter melhor, você tem mais bondade, mais retidão de caráter. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, vamos ler o texto. Aproximando-se o tempo em que seria elevado ao céu, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Enviou mensageiros à sua frente, indo estes entrarem no povoado samaritano para lhes fazer os preparativos, mas o povo dali não o recebeu, porque se notava em seu semblante que ele ia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João, você sabe que João é conhecido como discípulo do amor, né? Então, dito isso, vamos ler aqui, né? Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: vocês não sabem que espécie de espírito são? Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvar. João é o discípulo do amor, mas antes ele era conhecido como filho do trovão. O poder de Deus transforma. Então, rejeitados numa aldeia samaritana, os discípulos, eles se perderam dentro de si. Eles esqueceram da sua gênese. O que é isso? Eles esqueceram que eles nasceram de novo. Eles se esqueceram que eles se colocaram diante do Senhor da vida. Nós vivemos tempos tão difíceis no nosso país. Cristãos armados. Falas homicidas na boca de crente. Já viu crente dizer que bandido bom é bandido morto? Você acha que Jesus pensa assim? E Jesus, vendo
Você recebeu um espírito de vida. Você recebeu um espírito de amor. Você recebeu um espírito de salvação. E esse espírito, ele prevalece e sobressai em qualquer circunstância. E a gente não pode esquecer disso. Você não pode esquecer. Eu não posso esquecer disso. E Jesus aproveita para ensinar para os discípulos uma lição. Nós precisamos aprender lições com o Senhor Jesus. Aprender lições. Porque Davi, ele teve que lidar na presença de Deus com um coração traidor. Você sabia disso? Ele diz isso de maneira clara lá no Salmo 51. Confrontado por Natã, ele se vê homicida e adúltero. E ele então sabe que ele pecou contra Deus, o Deus que o tinha dado tudo. Temos essa consciência que Deus nos deu tudo? Você sente que Ele te deu tudo? Você sabe que tudo que você é, tudo que você tem, veio das mãos dEle? O tudo que Ele te deu é suficiente para você? Você tem enfrentado a vida com este espírito de gratidão? Ou será que seu coração se esquece do primeiro amor, se esquece do amor da salvação e se rende a um outro espírito? Quando você é contrariado, quando você passa por momento difícil, quando você é rejeitado, quais os momentos da vida em que você esquece quem você é, de onde você veio e para onde você vai? Você sabe quem você era? Ou quando você canta assim: perdido estava eu, mas Cristo me salvou. É só uma canção. Ou quando você canta: eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu as suas mãos para mim. Se esquece disso? Isso é uma verdade operante dentro de você? Eu não era nada, morto em nossos próprios pecados, destinados ao inferno, à morte eterna. Quem nós éramos? Enganados pelo nosso próprio coração, pelo nosso próprio pecado, incapazes de discernir a mão direita da mão esquerda. Aí fala: não, pastora, mas e para onde eu vou, né? Eu vou para o céu de luz. É verdade. Mas era assim? Ou foi te dado? Tudo bem, o céu foi reformado. O sangue de Jesus. Você sabia que o sangue de Jesus, quando caiu na terra, ele reconciliou a terra e ele reconciliou o céu? Sabe o que isso quer dizer? O céu foi reformado para receber a mim e você. Jesus está fazendo modificações no céu. Ele disse assim: vou vos preparar lugar. Na casa de meu pai há muitas moradas, para que onde eu esteja, vocês estejam também. Tudo bem, tem um céu sendo reformado, construído, modificado, preparado, mas eu não comprei. Eu não paguei por este céu. Este céu, ele foi pago. Jesus também não chegou lá no céu com uma mala de dólar, de euro, e falou assim: tá aqui, eu quero um lugar para fulano e meu. Não. Foi com sangue derramado. Eu vou morar num lugar
que foi comprado pelo sangue do meu Senhor. Isso eu não posso perder isso de vista. Sabe o que é humildade? Humildade é quando essas verdades elas fazem efeito dentro de mim. Os discípulos, eles disseram assim, Senhor, e ainda Senhor, deixa que façamos. Eles pediram para Jesus fazer. O Senhor quer? Nós vamos usar, porque quem é que deu poder para eles expulsar demônios e curar enfermos? Jesus. De onde que veio esse poder? De Deus, do céu. Então, do céu te foi dado o poder que tem a sua oração. Amém ou não amém? Você entendeu essa parte? Sim. Do céu te foi dado o poder. Quando você ora e Deus escuta a sua oração, a pessoa é curada, a porta se abre, livramento, do céu. Então, esse recurso é meu? Não. É da pastora Cris? Não, não é meu. É seu? Lembra disso? Você veio da morte, você veio das trevas, você veio da escuridão do pecado, você vai morar no céu, maravilhosamente reformado, construído, arrumado, pago com o sangue do Senhor que te comprou. Ficou claro isso? Amém, glória a Deus. Dito isso, então, assim sendo, o que eu preciso saber? Que foi me dada virtudes. Porque este Senhor, Ele quer salvar o mundo. Tem pessoas no mundo que precisam ser salvas. Ele queria que fossem todas. Mas é só os que creem que serão. E a fé é uma escolha. Mas Ele quer salvar este mundo através da mensagem dEle. E a mensagem dEle, a Bíblia não fala sozinha. Não sei se você já percebeu. Não fala sozinha. E a fé de ser salvo, ela não vem porque alguém pega a Bíblia e lê. O apóstolo Paulo diz assim, que a salvação, ela vem pelo ouvir. Logo, esta palavra tem que ser encarnada. Essa palavra tem que ser entendida, assimilada e colocada em prática. Esta palavra te traz poder e virtudes do céu para ser levada para salvar outros. Os discípulos, quando não foram bem recebidos, eles se encheram de cólera e de ira, eles se estriparam em uma arrogância e eles perguntaram para o Senhor Jesus se Jesus não queria que eles usassem as virtudes do céu vindas através dele para matar pessoas que ele veio para salvar. Olha que interessante. É forte ou não é forte? Aí Jesus, ele fala assim, mas vocês não sabem de que espírito que vocês vieram? Ele nem coloca como pergunta. Vocês não sabem de que espírito que vocês vieram? Nunca use uma virtude do céu dada a você para matar pessoas. Nunca use. Esta, inclusive, foi a proposta de Satanás a Jesus lá no monte da tentação, quando ele leva Jesus ao pináculo do templo e diz assim, você não quer se atirar? Porque está escrito, aos teus anjos dará ordem a seu respeito, para que sequer tropece com os pés na pedra. Jesus Cristo nunca usou uma virtude do céu para fazer algo que a sua humanidade pedisse. Ele nunca. Aí talvez você vai dizer assim, mas pastora, você só está falando de Jesus. Sim, mas ele não deixou os discípulos fazerem. Ele traz os discípulos para uma realidade. Ele diz assim, vocês não sabem de que
espécie de espíritos são? Vocês não sabem de que espécie de espíritos são? Não é pergunta, não. É uma lembrança. Tem uma vírgula ali, não tem uma exclamação. Dizendo: as virtudes que do céu foram dadas, vocês vão ter que dar conta delas. Bonitinho ali, ó. E o que vocês fizeram com elas? Sabe, uma coisa que tem pesado no meu espírito, mas pesado, tá? Pesado pouco não. Porque nesta igreja o Senhor trabalha. As virtudes de Jesus Cristo aparecem aqui. E elas são vistas a olhos perceptíveis, a olhos nus, na vida, no ser, no íntimo, em torno, na família, de todo mundo que passa por aquela porta. Glória a Deus. E a pergunta: o que é que nós temos feito com as regalias? Pastor, o que são as regalias? É aquela paz de espírito que você não tinha, agora você tem. É aquela certeza de ser perdoado, de que tem exércitos de anjos em seu favor, que a última palavra não vem da medicina, não vem do Estado, não vem do juiz. Você tem uma instância maior, aquela paz, aquela alegria que te fortalece, alegria em meio à tristeza. Você vai passando por coisas tristes, mas tem dentro de você uma alegria. É a virtude do céu. Você ganhava X, agora você ganha Y. E aí você esquece rapidamente daquela época que você nem sabia como é que você ia cuidar da sua vida, como é que você ia instruir seus filhos, como é que você nem sabia, você nem imaginava. Chega nas suas mãos coisas que você nem pensou em ter. Chegou a instrução. Quando você sabe como orientar os filhos para terem uma vida onde eles não venham ferir, onde eles não se autodestroem. Você acha que isso veio da sua mente? Veio do seu dinheiro? Foi a mídia, a televisão, o Estado que te deu isso? Não, isso é a virtude do céu. Foi entregue a você para construir dentro de você a virtude maior. E você sabe qual é a virtude maior? Humildade. Esta é a virtude maior. O que o diabo não quer que você seja? Humilde. E como é que nós temos gastos os recursos que não são meus e que o céu me deu para que eu possa melhorar a vida do outro? Como é que fica o seu nível de humildade quando você é contrariado? Quando a pessoa não faz da maneira que você quer, será que você tem consumido a sua família? Com seus berros, com seu grito, com a sua ignorância, com a sua falta de paciência? Eu estava no mercado sábado, eu vi uma cena tão triste, tão triste, tão triste. E tinha um adolescente dentro do supermercado e ele ficou paralisado, ele ficou assim, ó. Tinha uma família humilde, o marido, a esposa, duas crianças, 9 e 11 anos. E dava para ver que o marido estava cansado, pouco dinheiro, muita coisa, e as crianças querendo biscoito. A gente entende essas coisas. E o menino dizia: mas o senhor disse que ia me dar esse biscoito, o senhor falou que eu ia poder comprar aquele biscoito. E ele
deu um grito tão grande com a criança. E ele pegou, sei lá, estava com uma garrafa de alguma coisa, ele teve um movimento tão brusco, parecia que ele ia atirar aquilo na esposa, nos filhos, uma ignorância assim tamanho. E eu vi aquilo e os meus olhos viram um adolescente pasmo. O menino deveria ter uns 16 anos, assim, ó. Que cena triste, que coisa triste. Tá bom, um chefe de família cansa, né? Criança cansa também. Tem muitos momentos de cansaço, mas peraí, ele não sabe, mas ele estava consumindo a família dele, acabando com o psiquismo daquelas crianças. O que os adultos não sabem? Você sabia que criança pequena, menor de 7 anos, se você grita com elas, você desorganiza o cérebro delas? O cérebro delas, as emoções delas são submetidas a tensões de terror e de medo e que não voltam ao lugar? Deus criou o homem mais forte, mas não é para bater na mulher. Não é para intimidar a esposa. A esposa, Deus espera que ele cuide, que ele proteja, que ele não desestabilize, que ele morra por ela. Aos filhos, que ele ame, que ele eduque, que ele seja acordado, que ele seja paciente. Mas assim, por que Satanás consegue conduzir cristãos que foram alcançados pela salvação de Deus, que receberam recursos do céu e não sabem passar por uma contrariedade sem consumir a pessoa com espraguejamento, com maldição, com cancelamento? O tão temido cancelamento nas redes sociais. Você não sabe de que espírito que você é? E Jesus disse assim: pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, veio para salvar. Custa você ser alegre, cordato, simpático, gentil? Você foi salvo para isso? Custa você ser manso, temperante, resistente, paciente? Pastor, por que você não consegue? Por que tem crente que quando é contrariado, ele vai lá para o fundo do poço e ele fica nadando na amargura, sorvendo da amargura e destilando, salpicando, respingando a amargura por onde quer que passa? Será que a gente se esquece do conselho do autor da carta aos Hebreus, que para mim é Paulo? Os teólogos dizem que não, mas para mim é. Ele fala assim: toma cuidado com a raiz da amargura, porque senão ela pode contaminar a muitos. O que ele está dizendo? Não fica amargurado muito tempo. Dá para não ficar amargurado? Tem coisas que a gente cai, bum. Mas pelo amor de Deus, lembra de que espírito você o que você tem, de onde veio, para onde você está indo, e por que você está aqui nessa terra. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabia que a amargura, quando preservada dentro da alma, ela tira da alma a capacidade de se render amplamente à palavra de Deus? Você acha que... Aqui, o autor da carta aos Hebreus, falando de amargura, ele usa a palavra, repete comigo, contaminação. O que é uma contaminação? Torna você igual ao diabo. Você sabia que tem crente que escuta a palavra de Deus, mas fala assim: pastora, para mim a palavra de Deus é um livro, uma história, até aconteceu, mas é uma história assim.
viva dentro de mim. Por quê? Gerência da amargura. E o amargurado é um soberbo. Por quê? Porque se ele se lembrar do que lhe foi dado, o que me foi dado? Me foi dado Jesus. Me foi dada a eternidade. Aí eu coloco o que eu sofri, o que eu passei, o que fizeram comigo e a glória de Jesus a mim revelada. O que é que soa mais forte para você? Para o arrogante soa o quê? O que aconteceu com ele? Autofocado. E aí o autofocado, ele também não perdoa. Já viu crente que é difícil perdoar? As minhas filhas vão poder reclamar, dizer muita coisa de mim. Menos que eu não ensinei elas a perdoar. Porque a gente não pode falar em causa própria. Mas eu não conheci ninguém vivo nessa terra que perdoe mais fácil que eu. Eu não conheci. Aí pode perguntar para a Débora que está comigo. Não vou falar tantos anos, não, vocês vão saber a idade dela. A minha todo mundo já sabe, é 50. Mas algumas décadas. Pode perguntar para a Valdirene. Por quê? É porque eu sou boa, não. Não. Se você for me olhar de perto assim, as lutas que eu travo para não consumir ninguém na hora da ira, eu agora estou querendo vencer a surpresa. Pegar de surpresa e não consumir ninguém, ficar plácida. Mas sabe por quê? Quando você é uma mãe que não é perdoadora, um pai rancoroso, que não deixa passar nada, além de adoecer, né? Eu tenho que terminar cada hora, mas a ciência está aí falando das doenças psicossomáticas. Além de adoecer, você está ensinando o seu filho a não perdoar, a ficar preso na amargura. Você está ensinando o seu filho a ter uma blindagem contra a palavra de Deus. Ele vai ter que se virar muito mais para conseguir perdoar. Só pessoas humildes perdoam. O nível correto de humildade a gente não vai conseguir aqui nessa terra. Mas a pergunta que você tem que se fazer é se você tem o nível desejado. Pastora, qual que é o nível desejado? É quando você consegue perdoar muito rápido e quantas vezes forem necessárias. Jesus Cristo, os discípulos perguntaram assim: quantas vezes a gente tem que perdoar? Ele disse assim: 70 vezes 7. E ele falou porque isso remete ao interminável, ao infinito. Ele está querendo dizer assim: quantas vezes alguém chegar e te pedir perdão, quantas vezes você precisa perdoar. E aquela parábola que ele contou? Que o servo, depois de ter trabalhado o dia todo e ter tido muitos problemas e chegar cansado em casa, ele precisa se lavar, se arrumar e servir, depois de feito tudo, servir a mesa do Senhor. Ele estava falando de perdão. Feito tudo. Fala assim comigo: feito tudo. Feito tudo. Inclusive perdoar. E é interessante que na parábola ele fala assim: qual é o senhor que o servo chega cansado da lida e ele se arruma, ele toma banho, ele se ajeita e ele serve a mesa com fome, né? Porque ele chegou cansado e com fome, se arrumou para servir o Senhor. Ele não comeu primeiro, ele ia comer depois. Ele pergunta assim: qual é o Senhor que diz assim: oh, servo bendito, oh, muito obrigado, sem palavras para te agradecer. Ele diz assim: será que o Senhor agradeceria ao servo? Aí ele mesmo responde: não.
Pastora, o que Jesus quis dizer para mim e para você isso? Hoje no culto de Santa Ceia. Fala comigo assim, porque perdoar. Não é mais do que a minha obrigação. E outra coisa que você precisa entender também, que foi Jesus que disse: perdoar não tem nada a ver com fé. Nada a ver com fé. Esquece. Fé. E ele explica: se tiveres fé o tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha, lança-te do mar, e assim se fará. Não tem nada a ver com fé. Fé grande, fé pequena, nada a ver com fé. Perdão tem a ver com humildade. Perdão tem a ver com a desistência da soberba. Todos os pecados que o diabo consegue fazer um crente cometer é por causa da soberba. A gente precisa entender isso. Todos os pecados. Pecados. Ninguém comete nenhum pecado se o coração não tiver soberbo. Nenhum pecado. Soberba. Soberba em alta. E o soberbo, ele é detestável. Quanto mais soberba, mais detestável é uma pessoa. Sabe aquela pessoa que ninguém quer ela por perto? Que ela é inútil. Ela não acrescenta nada. Ela só repara. A sociedade desenvolveu um convívio social para comércio. Na sociedade as pessoas se aturam para comércio, para ter ponte, para comprar e vender, cliente, interesse, onde o outro tem serventia para você. Ou para você enganar a si mesmo, dizendo que tem amigo. Você tem cliente, você não tem amigo. Você tem clientes, pessoas que estão com você, enquanto você consegue dar algum retorno para ela. Ninguém é amigo de soberbo, ninguém gosta de soberbo, nem Deus quer o soberbo. O único que quer o soberbo é o demônio. O único que quer o soberbo é o demônio. Ninguém mais quer o soberbo. E humildade é a virtude mais difícil de se conquistar. Por quê? Menos buscada. Quantas pessoas você conhece que já fez uma campanha para ficar humilde? Quantas? Não, pastora, eu vou fazer uma oração, eu vou fazer uma corrente, um jejum de Daniel, porque eu estou repelindo alguém, porque alguém me fez o mal, alguém me tratou de maneira indevida e eu não estou engolindo. Mas eu sei que eu fui chamado para resgatar almas. Eu sei que eu fui chamado para resgatar vidas. Quantos você conhece? Que se pega forte, pede oração, liga, me ligam meia-noite de madrugada, e se precisar não tem problema. Mas eu nunca recebi uma ligação de madrugada e pastora Cris, me ajuda, porque eu não estou vencendo a minha soberba. Nenhuma. Nunca. 20 e poucos anos de ministério. Nunca. Pastora Cris, pelo amor de Deus, eu não consigo perdoar fulano adequadamente. Se a causa de você estar aqui são eles. Porque, raciocina comigo, se você foi salva, o lugar de salvo é onde? Na glória. Tanto é que a Bíblia diz que Deus, Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas Deus, Ele se alegra com a morte dos santos. Então, se Ele quer os salvos junto com Ele rápido, por que você está aqui? Porque tem gente fraca, porque tem gente que não conseguiu enxergar o amor de Deus, porque tem gente que não conseguiu ver a mão de Cristo estendida para ela.
E é você que tem que ser essa pessoa. O anjo não vai ser esse farol que você tanto canta, né? Usa-me como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Mas quando aparece o difícil, você quer que ele morra. Você quer enterrar ele vivo. Você abre a boca e você espragueja. Você fala mal dele pelas costas. Aqui, amar o fácil. Você foi chamado para amar o difícil. Eu não digo pessoas falsas, nocivas, feiticeiras, não. Eu estou dizendo pessoas que estão lutando para mudar. Pessoas que estão lutando para vencer a rejeição. Pessoas que estão lutando para vencer o abandono enorme que tem dentro da alma. E precisam do seu perdão. Precisam da sua mão estendida. E precisam da sua ajuda. De que espírito você é? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Que o Espírito Santo possa falar com mais poder em cada coração. Se coloque de pé, fechando os seus olhos. Eu vou chamar o pessoal do apoio que vai nos ajudar na Santa Ceia. Vou chamar a pastora Leite para consagrar a mesa do Senhor junto com a obediência do CI. E quando elas consagram a mesa, você vai consagrar o seu coração. Então põe a sua mão direita sobre o seu coração agora. E fala com ele. Sabendo que este momento é um momento de extrema alegria para o céu. Você sabe disso? Glória a Deus. Jesus, a primeira palavra que Jesus disse sentado à mesa foi: me alegro muito de comer esta Páscoa junto com vocês. Eu me alegro muito. Então ele está feliz. Esse é o momento que Jesus se alegra lá no alto do céu. E eu queria que você entrasse diante dele agora e que você falasse com ele sobre a sua vida, sobre a sua trajetória, sobre a sua história, sobre o espírito que você recebeu dele, um espírito de salvação, um espírito de graça, um espírito de benevolência. Que você pudesse agradecê-lo. Ele te lavou, ele te limpou, ele me purificou, ele me colocou roupas brancas, roupas limpas, roupas que não falam nada dos erros que eu cometi no passado. Roupa branca é isso, porque roupa tem a ver com ações. Então a gente, nós, né, quando chegamos, vestíamos trapos imundos, roupas manchadas, esfarrapadas, mas ele trocou as nossas roupas. Ele nos deu uma fé. Ele disse: meu povo, ele vive pela fé. Então a única coisa que eu aceito ver é que ele me salvou. Eu queria que você ficasse confortável agora diante dele. Roupas brancas, você recebeu roupas brancas, ele não te condena. E eu queria que você deixasse ele tocar naqueles sentimentos mais íntimos que te condenam diante dele, te faz sentir vergonha. Eu queria falar com pessoas que se sentem inadequadas na presença dele. Que você fosse diante dele agora e você dissesse: eu recebi perdão. Você verbalizasse isso: eu recebi perdão. Eu recebi perdão. Fala: Senhor, eu fui perdoado. Me ajuda a me levantar
Pede, Espírito Santo, mostra-me as minhas vestes brancas. Ele não vai ver nada do que você fez, ele vai ver vestes brancas que ele mesmo te vestiu. Você consegue ver isso? Ele vestiu você. Esse é um momento tão forte. E ele está feliz, porque você está sentado junto com ele. Que você vai comer do corpo, você vai beber do sangue, para levar salvação para as pessoas. É isso, é forte, gente. É muito forte. Nesse mesmo espírito, os irmãos vão passar com a ceia. E quando você pegar essa ceia, aleluia! Ah, se você pudesse ver um sorriso só dele. Um sorriso só dele. Você precisa ver o sorriso dele na sua direção. Quando você pegar essa ceia, abençoa as mãos que fabricaram este alimento, as mãos que venderam, as que compraram e as que prepararam. Você precisa ver o sorriso deles. O sorriso deles. O sorriso dele. Pede para ele. Mostra-me o teu sorriso. Que nos dará dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Levanta do alto o pão. Perdoar é dever e obrigação de todo cristão. O cristão não tem o direito de reter ninguém. O cristão não tem direito de segurar ninguém lá no mundo espiritual. Eu vi o depoimento de um pai com o coração sangrando, porque o filho foi morto num acidente, uma pessoa embriagada na contramão, não prestou socorro, e aquele pai destruído, coitado. Ele disse assim: se a justiça perdoar ou absolver, o meu perdão ela nunca vai ter. Falando da pessoa que atropelou o filho. Eu nunca vou perdoar. E eu assistindo aquela reportagem,
E o meu coração intercedeu por aquele pai. Porque é devastador o que a família dele sofreu. Mas ele não tem o direito. Ele não tem o direito de reter ninguém. Senhor, as trajetórias difíceis, as memórias difíceis, nós sabemos que não são as dificuldades e os sofrimentos que nos separam de Ti. Não são. Porque quando o Senhor nos revela a sua glória, aleluia, a sensação de ser perdoado, de não precisar mais carregar o peso, veja Ele, tira o fardo de cima de mim, o fardo da culpa. Esse fardo não é seu, esse fardo é dele, esse fardo é dele. Fala, Senhor, todo valente que protege o meu coração, a minha alma, através de sentimentos de ódio, de ira, de raiva, de inveja, protege a minha alma da ação da Tua palavra. Mas Jesus Cristo disse assim que vindo um valente mais forte, e esse valente é o Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. E ele já tirou Satanás da posição de guarda. Ele já desarmou Satanás. Você pode abrir mão dessa inveja, dessa falta de perdão, dessa amargura, dessa tristeza, deste terror, deste medo, deste complexo, deste trauma. Abre mão deles, a palavra vai chegar neles. A palavra é uma espada, a palavra é a verdade, a palavra é Jesus Cristo. Aleluia. O apóstolo Paulo disse assim: pois eu recebi do Senhor que também vos revelei. Na noite que foi traído, tendo tomado o pão, partiu, deu graças e disse, repete comigo com muita fé, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Comamos todos. Você agradecesse a Ele por curas. Ele cura a sua alma. Ele cura o seu corpo. Ele cura você de doenças emocionais, físicas, espirituais. Aleluia. Agradece porque Ele levou sobre si as nossas dores. Não tem sofrimento que você passe sozinho. Você não está sozinho. Ele é a nossa companhia. Ele é o nosso escudo. Ele é a nossa espada. Ele é o nosso rochedo inabalável. Aleluia. Ele nos deu capacidade de vencer. Fala com Ele, eu vou vencer. Eu vou vencer todas as circunstâncias. Fala com Ele, Senhor, todas as situações de humilhação, todas as situações de rebaixamento, todas as situações de dificuldade, foi para me instruir. O Senhor me fez sobre todas as coisas, mais do que vencedor. Levante para o alto e cálice.
perdão. Este sangue destrói a existência do pecado. Você não entendeu isso? Quando ele diz assim que os nossos pecados são lançados no mar do esquecimento, ele aniquilou. Um dia o pecado nasceu no coração do querubim da guarda chamado Lúcifer, e ele se tornou opositor, demônio, diabo. Um dia este pecado, através de Adão, contaminou toda a humanidade, e toda a humanidade espiritualmente pecou contra ele. Mas através desse sangue, ele perdoa a nossa iniquidade, que são os pecados espirituais, a nossa natureza que é contrária dele. Aleluia! E você não pode perdoar pecado humano? Não pode perdoar pecado humano? Se ele te perdoou o pecado de iniquidade? Aleluia! Eu fui comprado por um preço muito grande. Esse preço foi o sangue derramado lá na cruz. Eu fui comprado. Eu fui comprado por um preço muito grande. Esse preço foi o sangue derramado lá na cruz. Garante a vitória, Jesus. Garante a vitória. Teu sangue garante a vitória, Jesus. Garante a vitória. Semelhantemente, depois de cear, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança com meu sangue. Glória a Deus. Glória a Deus. Todas as vezes que comerdes este pão, beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que eu venha. Presta atenção. Ao tomar esse cálice, você vai fazer uma declaração de fé. Toda imundície da tua essência, do teu corpo, toda imundície que comanda os seus sentimentos e pensamentos, vão ser colocados sobre o corpo dele na cruz. Em tempo real. Em tempo real. Ele vai te purificar. Glória a Deus. Nós não temos cheiro de esgoto. Nós não temos cheiro de barata. Nós não temos cheiro de lixo. Não. Não. Nós somos servos. Nós somos servos. Bebamos todos. Segura na mão da pessoa que está do seu lado. Os irmãos vão passar recolhendo. Levanta essa corrente bem alta agora. Não existe dor que não tenha fim. Não existe dor que não tenha fim. Não existe. Eu queria que você levantasse a tua voz, agradecendo a Ele pela igreja. A igreja dele é você. Agradece a Deus pela igreja dele. Coloque no teu coração o desejo de servir nessa igreja. Servir. Para que cada ministério dessa igreja seja um ministério em revelação. Em revelação. Sabia que a pastora Priscila, ela agora assumiu a tesouraria. Antes não era ela. E ela tem exercido esse ministério com revelação. Toda a campanha que ela participa, ela passa nos envelopes de dízimo, abençoando o povo, abençoando as ofertas, abençoando a igreja. Nós precisamos de pessoas que cuidem da
se arrumaram adequadamente para se apresentar diante dele, para oferecer o melhor para a igreja dele. Aleluia. Porque quando ele vier, eu queria que você pedisse pelas pessoas que não conseguem servi-lo de coração, sabe? Queria que você levantasse um clamor. Tanto nos amou, tanto nos deu. E pessoas que viram as costas para ele, como se ele não tivesse feito nada. Aonde colocam a mão em nome dele, contamina, traz o esgoto, traz o inferno através do ódio, da ira. Não separam a obra dele, não separa as pessoas que são dele. Quando são contrariados, você pedisse por essas pessoas, que você colocasse elas diante do Senhor, porque o valente que prendia o coração delas, pessoas presas no passado, pessoas presas na culpa, depois de ter comido o pão, depois de ter bebido do cálice, pessoas que entraram nesse culto e não saíram de dentro de si, ficaram junto com o diabo. Jesus disse que não dá para entrar na casa do valente e saquear os bens. Tem parte de almas aqui que são de Jesus, mas está na mão de Satanás. E o diabo tem impedido a palavra de entrar. Eu queria que você pedisse por essas pessoas, Senhor, essas pessoas que comem a ceia e continuam igual ou pioram, essas pessoas que ouvem a palavra e continuam igual ou pioram, essas pessoas que são abençoadas, recebem as virtudes do céu e continuam iguais ou pioram. Se compadece delas, Senhor. Derruba esses demônios, joga por terra toda a fortaleza do inimigo e levanta pessoas que vão te amar. Eu queria que você pedisse pelos pastores. Hoje é o dia do pastor. O Nivaldo me lembrou logo cedo, depois a Val me lembrou. Mas hoje é o dia do pastor, nem eu mesma lembrava. Eu queria que você abençoasse os pastores dessa igreja. Nós temos pastores abençoados, pastores que abrem a boca e o céu desce, pastores que têm passado por cima do próprio coração, pastores que têm se rendido à palavra, mas pastores que precisam se render mais. Pastores que não podem desanimar, pastores que não podem desistir, pastores que não podem se equivocar e se enganar, pastores que não podem usar a palavra e a autoridade na palavra para pesar, para trazer peso na vida daquele que Jesus comprou e salvou. Coloque a vida dos obreiros, vai se levantar obreiros, você pode profetizar, vai se levantar obreiros, vai se levantar obreiros, e eu tenho fé que vão se levantar obreiros jovens, vão se levantar obreiros maduros, vão se levantar obreiros idosos, vão se levantar obreiros, vão se levantar levitas, vão se levantar evangelistas, vão se levantar profetas e profetisas, a igreja do Senhor Jesus vai se levantar. E fala com ele: Senhor, eu não posso ter cheiro de barata. Fala com ele: eu não posso ter cheiro de esgoto. Fala com ele: eu não posso. Me alcança, me liberta, me ajuda a aprender contigo humildade. Eu tenho que mudar o meu jeito de ser. Eu tenho que aprender a tratar as pessoas. Eu tenho que entender que as pessoas não são do jeito que eu quero.
verdade das pessoas, parar de falar mal, parar de apontar. Me ajuda, Senhor. Ajuda essa igreja. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode se assentar mais um pouquinho? Segunda-feira é dia 12 e a cultura comemora o Dia dos Namorados. E essa igreja vai comemorar. Hoje, agora, e você vai fazer parte dessa comemoração. Nós vamos consagrar alianças aqui no altar. Nós vamos chamar aqui as pessoas. Vem cá, Diego. Veio bonito de terno. Se o terno fosse azul, casava ele. Cadê a noiva? Gente? Eu gosto de consagrar alianças. Cadê as alianças? Não pode deixar aí. Não, tira. Eu gosto de consagrar alianças. Alguém pega o óleo para mim? Pega lá, pastora. O breve não seria. O que é consagrar, né? O que é consagrar? Consagrar é dizer que vai ser realizado para a glória de Jesus. Amém. Isso é que é consagrar. Você sabia que namoro não é bíblico? Crente não namora não. Crente não namora. Fornicação leva para o inferno. Crente se compromete e casa rápido. Quando nós consagramos, nós tornamos sagrados. E o Diego está namorando uma obreira do altar. Que ele não se esqueça, gente. Uma música romântica de final. Soube que me amava em ti, soube que buscava mais de mim, e com um beijo, com amor, te entreguei meu coração, me apaixonei. Quando nós consagramos, que vai ser consagrada, é a música predileta da pastora. Quando nós consagramos algo para o Senhor, isso não é um ato vazio. Eu queria que você entendesse isso. O óleo, ele representa a unção. E a unção representa a presença. E a presença de Jesus, ela nos comunica a humildade do coração. E a humildade é a base para nós aprendermos todas as outras virtudes. Amar, perdoar, perseverar, mansidão. É a base para a frutificação de todo fruto do Espírito Santo. Então, nós vamos, nesta fé, pegar o dinheiro. Mão esquerda, né, gente? Não, mão direita. Quatro faz. E agora você se coloca de pé. Você participa desse momento, estendendo para cá a sua mão direita, que representa o lado da força de Deus. Você sabe que Deus gosta de casamento, né? Você sabe que Ele celebrou o primeiro, Ele mesmo foi celebrante, Ele mesmo foi testemunha, e você sabe que Ele vai celebrar o último, né? Do noivo cordeiro com a noiva igreja. E Ele está nos preparando para esse dia. Então, que o Diego e a Cláudia saibam que estão dando um passo de fé. E que o espírito da fé
venha fazer com que tenham força para ajudá-los nessa trajetória. E no último dia, se apresentarem diante do Senhor. E o casamento é um ente, né? Então, que nesse noivado eles dizem assim, que no meu relacionamento como marido e esposa, se o casal tiver filhos, que os filhos sejam instruídos a amar. Se não tiverem filhos, que os irmãos sejam instruídos a amar, porque a maneira com que o marido se relaciona com a esposa, se relacionar em Deus, ensina como se tratar em amor. E aí eu quero estender esta bênção para todos os maridos, todas as esposas, todos os noivos, todos os namorados e todos que querem se casar, ainda que não tenham um namorado. Senhor Jesus, nós apresentamos a vida do Diego e a vida da obreira Cláudia. Nós sabemos que com Cristo não existe jornada impossível. E nós sabemos que com Cristo não existem problemas insolúveis. E nós sabemos que com Cristo a alegria, ela nunca vai embora. Nós sabemos que com Cristo a alegria, ela é um requisito de força. Que sempre haja no coração do Diego e da Cláudia humildade, fé, e que eles saibam que chegando ao casamento, que te glorifiquem, que esperem o relacionamento de Cristo com a igreja. Todo peso, toda inveja, toda maldição hereditária, toda praga, toda força do inferno caia por terra. E que Jesus Cristo venha brilhar entre eles, neles, e que vivam para a glória do seu nome. Abençoa, Senhor, cada casal. Aliás, abraça aí a tua esposa, perto dela. Não tá? Pode ficar, ó. Abraça a tua esposa, abraça o teu marido. Fecha os teus olhos. Você já consagrou, mas consagra agora o teu casamento ao Senhor. Abre a tua boca, você que vai consagrar. Consagra o teu casamento ao Senhor. Nós vamos pedir uma unção especial. Consagra o teu casamento ao Senhor. Fala, Senhor, desce com o teu poder, desce com a tua vida, desce com a tua luz. Pede para Ele. Senhor, desce com o teu amor, desce com a tua vida, desce com a tua presença, desce com a tua corte celestial. O Senhor é um Deus de família. Se faça presente na vida dessas famílias. Levante esta igreja como uma família. Prepara esta igreja como uma noiva. Lave as roupas. Coloque os adereços. Prepare todas as coisas. E fale com ele assim, que não falte óleo. Verbaliza, que não falte óleo. Que não falte a tua presença. Em nome do Senhor Jesus. Obrigada, Senhor, por esta reunião. Leva-nos para os nossos lares, guardados e protegidos pela tua mão. Livra-nos de todo acidente, de todo incidente. Que o amor de Deus e a consolação do Pai e a doce presença do Santo Espírito do Senhor seja sobre todos vós. E você que crê, diga amém. Amém. Feliz Dia dos Namorados.